Olá pessoal, vamos hoje retomar o nosso assunto que vai estudar as classes gramaticais invariáveis, focando hoje tanto nos advérbios quanto nas interjeições. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou com preposições e conjunções e hoje no fim da aula a gente faz um apanhado geral dessas 4 categorias: preposições, conjunções, advérbios e interjeições, e faz os exercíciozinhos justamente para a gente notar como vai ser a metodologia da resolução de cada exercício. Combinado assim? Então vamos lá. Vejamos. Observemos aqui a definição de advérbios que nos diz o seguinte. Acompanha comigo, tá? Vamos lá. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados de acordo com a circunstância que expressam. Gente, para tudo. Vamos pensar juntos. Será que eu posso igualar a palavra advérbio à palavra circunstância? Posso, com uma condição. E que condição é essa, prof? Que eu examine não apenas a relação de circunstância expressa pelo advérbio, como também que eu analise com quem esse advérbio vai se juntar. Gente, olha o nome, ad, e ad significa junto de. Vérbio significa do verbo. Então, se eu estou dizendo que a minha categoria se chama advérbio, eu estou te dizendo que essa categoria se junta basicamente e inicialmente ao verbo com um intuito. E que intuito é esse? Exprimir circunstância. E aí, quando a gente volta para o slide, a gente vai ver justamente que essas circunstâncias são essas que estão descritas aqui e você acompanha comigo. Circunstâncias de afirmação, circunstâncias de dúvida, circunstâncias de intensidade. E aí, na intensidade, eu vou colocar uma marquinha e vou me comprometer a voltar para essa relação de intensidade. Eu tenho a relação de lugar, relação de tempo, relação de modo e negação. Então, queridos, esses foram alguns exemplos das circunstâncias que podem ser explicitadas pelos advérbios. Eu gostaria que você parasse para pensar comigo. Circunstância pode ser retratado como sendo a situação na qual o verbo poderá estar imerso. Olha comigo, gente, aqui, mais adiante, o que nós temos a dizer sobre essa categoria que nós chamamos de advérbio. Vê bem, olha bem, chego eu aqui e vou te dar um exemplo, antes mesmo de falar das nossas locuções adverbiais. Então, se eu te disser, por exemplo, que eu vim, eu te pergunto, vim é ou não é uma forma verbal? Você me responde que sim, é uma forma do verbo vir. E se eu te disser que eu vim ontem, e disser aqui, olha o que está acontecendo com a explicitação dessas duas palavras em relação ao verbo vir. Eu vim, mas eu vim quando? Eu vim ontem, mas eu vim aonde? Eu vim àquele lugar, eu vim aqui. Então, o meu ontem, em relação ao verbo, está exprimindo uma relação de tempo. Aqui, em relação ao verbo, está exprimindo uma relação de lugar. Então, nota comigo que eu só posso te afirmar que ontem e aqui são advérbios porque nós estamos tratando de uma classe gramatical que soma duas coisas: sua estrutura ou sua estruturação próxima a um verbo e sua função, que é a função de indicar circunstância. Então, circunstância é a situação de comunicação na qual esse verbo está inserido. Tranquilo? Então, usei ontem, circunstância de tempo. Usei aqui, circunstância de lugar. Mas, gente, às vezes, nós precisamos ser mais precisos.
E eu pediria que nós juntos voltássemos aqui para o slide anterior para que nós constatássemos o acontecimento de uma coisa. Aqui, olha o que eu disse. Sim, certamente, efetivamente, realmente, talvez, quiçá, muito, pouco, ali, aqui, perto, amanhã, depressa. Não. E aí, o que você notou? Você notou que eu estou diante de palavras que trazem consigo essa relação bem restrita de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação. E quando eu digo restrita, né? Quando eu digo assim, vamos dizer genérica, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu digo, gente, por exemplo, agora, você poderia me perguntar, professora, agora quando? Agora, exatamente a que horas? Então, se tu me perguntas a que horas, eu preciso te dar como resposta uma expressão, uma locução que verdadeiramente exprima número de horas com esse desejo de exprimir tempo de maneira precisa. Não é verdade? Então, quando a gente pensa nisso, não tenha dúvidas de que vamos visualizar as locuções adverbiais. Eu gostaria que você olhasse isso aqui comigo. O que são nossas locuções adverbiais? Primeiro, locução é sinônimo da palavra expressão. Então, toda vez que eu te disser que locução é uma expressão formada de, no mínimo, preposição mais substantivo, preposição mais adjetivo, preposição mais advérbio, com o intuito de tudo isso ser equivalente a outro próprio advérbio, tá? Eu preciso me lembrar que todas essas locuções vão precisar se somar a quem? Ao verbo, para poder exprimir em relação a esse verbo uma relação de circunstância. Se eu te disser irei, aí eu vou dizer para ti, irei com certeza. Olha a locução que eu usei aqui. Irei em breve. Irei por ali. Então, eu só posso dizer que essas locuções todas que nós acabamos de plasmar aqui só são chamadas de locuções adverbiais porque nós estamos vinculando essas locuções a um verbo. Então eu te digo, irei com certeza, irei em breve, irei por ali. Diante disso, diante dessa situação, o que é que você nota? O que é que você percebe? Que eu estou diante de locução, de expressão, de conjunto adverbial. Conjunto ad, ligado. Verbial, ao verbo. Conjunto ligado ao verbo. Com que intuito? Com o intuito de exprimir circunstâncias. Então, todas as circunstâncias que foram expressas pelo advérbio serão também expressas pelas nossas locuções adverbiais, que nós acabamos de ver. E eu gostaria, gente, de fazer um adendo aqui com você, justamente para que a gente note as múltiplas possibilidades que a gente vai possuir no que diz respeito às locuções adverbiais. Quando eu te disse, vou te dar mais exemplos, vamos construir aqui algumas frases com essas locuções ou com algumas dessas locuções. Então, eu te digo, por exemplo, que sairemos pela manhã. E quando eu disse sairemos pela manhã, sairemos, queridos, o que é? Sairemos é um verbo. Quando eu disse pela manhã, eu atribuí a esse verbo sair o pela manhã, que é uma locução adverbial que está exprimindo para nós uma relação de
tempo, tá? Então, presta bem atenção. Se eu preciso ligar ao verbo um advérbio para que esta palavra se constitua enquanto tal, o mesmo acontecerá com as locuções adverbiais. Não vão existir locuções adverbiais que não se vinculem a verbo. Então, volta comigo ao slide e visualiza o de manhã, o à tarde, o em breve, o às vezes, de dia, de manhã. E nota que aqui eu tenho duas locuções que chamam e muito a minha atenção. A primeira locução foi o à tarde. Segunda locução foi o às vezes, que nós temos aqui. À tarde e às vezes. Gente, eu já disse isso em outros carnavais. Na aula passada, eu te falei, toda locução adverbial, prepositiva e conjuntiva, ela será iniciada, encabeçada por uma preposição. Logo, se nós tivermos um a ou as dentro dessa locução adverbial prepositiva ou conjuntiva, imediatamente seguido ou não imediatamente seguido, tá? De um substantivo feminino, o uso do sinal indicativo de crase nessas expressões será um uso obrigatório. Nota, olhando para o slide, que aqui eu disse, ó, sairemos à tarde. E coloquei esse singelo sinal indicativo de crase do mesmo jeito que eu vou colocar em às vezes. Se eu disse à tarde e disse às vezes, eu estou diante de duas locuções adverbiais que exprimem uma relação de tempo. Por que receberam sinal indicativo de crase? Receberam porque são iniciadas por a ou as, possuidoras dentro de si do substantivo tarde, que é um substantivo feminino, e do substantivo vezes, que também é um substantivo feminino. Tudo tranquilo até aí? Então, lembrando, locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas receberão sinal indicativo de crase quando forem encabeçadas e iniciadas por a ou as, possuidoras de palavras femininas. Mas vamos relembrar uma coisinha que eu acabei de falar. Número de horas. Gente, a quantidade de pessoas que me procura para perguntar, prof, quando é que eu vou usar crase diante de número de horas? Meu bem, sempre. Desde que essa locução seja encabeçada ou por a ou por as. Porque é a garantia que você vai ter que ali habitará a preposição a se vinculando ao artigo a ou ao artigo as. Então, olha comigo. Se eu te disser aqui, por exemplo, às 10 horas, vírgula, conversaremos. Então, quando eu disse às 10 horas conversaremos, sem pestanejar, coloquei o sinal de crase. Deixa eu botar um sinalzinho mais bonitinho aqui, tá? Então, vamos juntos. Preste atenção. Eu vou dizer, olha só, às 10 horas conversaremos. Queridos, qual é a motivação de nós colocarmos o sinal indicativo de crase em às 10 horas? Por que eu fiz isso? Porque eu estou diante de uma locução adverbial que exprime tempo, que exprime número de horas. Gente, mais exato, mais preciso do que aquele conjunto de palavras que exprime número de horas, impossível, tá? Então é interessantíssimo que nós nos coloquemos sempre à disposição do número de horas para colocar sinal indicativo de crase, desde que a locução seja iniciada por a ou as. Tudo tranquilo, gente? Ok? Entendido esse assunto? Então vamos seguir. Vamos lá. Vamos apagar aqui
para falar um pouco sobre questões que vão envolver outra categoria gramatical. É a categoria das interjeições. O que são as interjeições? Categoria gramatical que não varia. Palavra que não varia e que vai exprimir estados emocionais, vai exprimir sensações, estados de espírito. Então, se eu te dissesse, interjeições são palavras, frase que exprimem emoção. Acertei ou errei? Acertei. Se eu levo uma topada, aquela topada que arranca um pedaço do dedo, o que é que eu digo? Ui. Será que a gente diz realmente ui? Mas seja lá o que veio à sua cabeça, tudo que você pronunciar neste momento da dor para exprimir essa emoção vai ser uma interjeição, seja qual for a palavra. E o curioso é que essas palavras elas são marcadas para denotar emoção por um ponto de exclamação, ok? Quando a gente está alegre, alguém te dá algo que você adora comer, você diz, opa, alegria. Esse oba vem seguido de quê? Ponto de exclamação. Você leva uma queimadura, você diz, ai, o que é esse ai? Interjeição. O que é que vai levar essa interjeição? Ponto de exclamação. Eu estou ligada que você diz outras coisas. Você diz coisas assim com P, né? Aqueles palavrões. E aí, muita gente me pergunta, professora, se eu assim, sem querer, na hora que eu levar uma topada, doeu que só o... Doeu muito. Eu posso dizer um palavrão e mesmo assim, esse palavrão é uma interjeição? Aham. Gente, palavrão não é classe gramatical. Se você diz aquele palavrão para exprimir uma emoção, poxa, tem gente que diz palavrão se está feliz, tem gente que diz palavrão se está triste. E aí alguém te pergunta a que classe gramatical pertence esse palavrão. O que você vai dizer para essa pessoa, já que você está usando o palavrão para exprimir uma emoção? Hein? Interjeição, meu bem. Então, todos os palavrões que as pessoas dizem no dia a dia são ou pertencem à classe gramatical das interjeições, ok? Vamos dar uma olhadinha no slide que nos diz o seguinte, que normalmente as pessoas vão dizer oh, ah, eita, oba, eba, para exprimir alegria. Cuidado, alerta, calma, olha, para exprimir advertência. E esses aqui são alguns exemplos de interjeições, que são classes gramaticais, gente, que raramente caem nas nossas provas. E eles não têm mistério. Não é verdade? Sabendo a definição da interjeição, a gente tira sua utilização de letra. Agora, o que eu quero de vocês? O que vocês querem de mim? Que a gente faça um pouquinho de exercício agora para visualizar justamente a maneira, o como, o jeito que a gente vai usar para exercer, né, fazer exercício na hora da prova de tudo que a gente aprendeu. Vamos lá? Primeira questão é uma questão que envolve o uso das preposições. Para a questão de número 1, que vai nos dizer exatamente o seguinte. As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência. Então, gente, não é demais grifar o que a questão quer. Belezinha? Olha só o que minha primeira frase me disse. Saí com ela. Saí com ela. Então, eu saí na sua companhia. E aí o que é muito legal de nós observarmos é que a questão me diz relações expressas pelas preposições. Mas na verdade, gente, o que a gente está notando aqui é uma locução encabeçada, iniciada
pela conjunção com, ou melhor, perdão, pela preposição com. Então, na verdade dos fatos, quem aqui tem a noção, a responsabilidade de exprimir companhia é essa expressão toda, essa expressão inteira, ok? Lembra disso. Atribui-se a relação semântica às preposições. Mas o que é que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a expressão inteira que está sendo iniciada por esta preposição. Segundo momento, gente, o que é que eu disse aqui? Eu disse ficaram sem um tostão. E aí eu analiso uma particularidade da preposição sem, que é a particularidade de indicar ausência, a particularidade de indicar falta de algo, ok? Então, estando diante da preposição sem, é isso que ela vai indicar para mim. Então, eu posso dizer que estão no rol das minhas respostas. Letra A, posso. Letra C, também. E letra E, também. Todas elas me trazem companhia e falta. Vamos adiante. Esconderam lápis de Maria. De Maria é uma expressão que está aqui indicando para nós uma relação de quê? De posse. O lápis que pertence a Maria. O lápis de Maria. Tranquilo? Então, pode ser letra A? Pode. Pode ser letra C? Também. Mas a letra E, gente, já era. Está cortada. Assim como a D, assim como a B. Então, ficamos entre A e quem mais? E C. Então, o que a gente precisa analisar agora? Só mais uma alternativa, que é o item de número 4, quando ele disse, ela preferiu viajar de navio. E eu te pergunto, qual foi o meio de transporte? O meio de transporte que foi usado para ela viajar. Esse meio de transporte usado para ela viajar foi o navio. Então, o de navio é uma locução, é uma expressão que está indicando meio. Então, no final das contas, eu já tenho resposta. E quem é a minha resposta? Letra A. E eu tenho resposta, até mesmo sem analisar o meu item 4, que me disse estudou para passar. Estudou com a finalidade de passar. Então, observa que as relações de companhia, falta ou ausência, posse, meio, finalidade, todas foram expressas por uma locução. 4 delas, locuções adverbiais. Uma delas, locução adjetiva, que é o de Maria, quando se ligou ao substantivo lápis. Então, queridos, é importantíssimo, é de suma importância que nós, além de prestarmos atenção na existência da preposição, nós notemos qual é o tipo de mensagem, qual é o tipo de circunstância, de situação que essas expressões indicam para nós. Tudo bem? Letra A responde minha questão de número 1. Vamos a B? Tranquilo? Vem cá. Vamos lá. Essa questão é linda. E ele diz para nós o seguinte: recuso com o mesmo sorriso. A frase em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que possui nesse segmento é... Gente, eu pergunto para vocês, ao dizermos recuso com o mesmo sorriso, com o mesmo sorriso, me dá ideia de quê? Porque daí eu me pergunto, eu recuso como? Eu recuso de que modo? Eu recuso de que forma, tá? Então, ao dizermos recuso com o mesmo sorriso, eu recuso
sorridentemente. Olhando aqui, ó, a preposição com, que se instala na minha letra A, eu não tenho a mesma relação, porque ele disse que o cronista visita a casa com os amigos. Ele visita a casa na companhia dos amigos. E aí, ele quer que eu procure uma alternativa que me traga uma relação de modo. Ele disse que quer que eu procure uma frase em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que possui no segmento recuso com o mesmo sorriso. Letra B de bola, eu disse, com a chegada das férias, o cronista visita a casa. Gente, esse elemento inteiro, esse conjunto todo que foi descrito aqui, iniciado pelo com, me dá uma ideia de tempo. Aí você diz, ai professor, eu não entendi. Olha só, o cronista visita a casa com a chegada das férias. O que essa pessoa quer dizer, gente? O cronista visita a casa quando as férias chegam. Com a chegada das férias, significa dizer quando chegam as férias. Quando as férias chegam. Por este motivo, a gente tem aqui claramente uma relação temporal. Ainda não é isso que eu estou procurando. Tampouco a letra C. Quando ele diz para nós, o cronista encontra com as mesmas pessoas. Encontra com as mesmas pessoas de sempre. Então, quando ele disse para nós, com as mesmas pessoas de sempre, ele está indicando a mesma relação que indicou lá em cima, que é uma relação de companhia, ok? Então, nada disso me interessa ainda. No entanto, aqui, ó, na minha letra D, sabe o que eu disse? O cronista fala com educação sobre as novidades. Gente, o cronista fala educadamente. E ao dizer o cronista fala educadamente, eu pergunto tudo de novo. O cronista fala como? De que modo? De que forma? Com educação. Educadamente. Então, minha resposta está na D, justamente porque aqui eu me coloco diante de uma relação modal, de uma relação de modo, de uma circunstância de modo, diferente do que eu disse quando falei. A crônica é produzida, olha o acento, com a ajuda do computador. Então, queridos, com a ajuda do computador, retrata para nós uma relação instrumental, uma relação de instrumento, ok? Então, essa questão de número 2 é linda, linda, linda. Não é uma questão gratuita, é uma questão média que nos ajuda a visualizar as relações chamadas de relações semânticas. Tranquilo? Muito bem. No próximo bloco, continuar a fazer algumas questões interessantes, porque rapidamente a gente precisa passar para o assunto de classes gramaticais variáveis, ok? Até lá!